Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre nível de ação. Parece um conceito simples, mas tem muita coisa por trás deste conceito. E antes de falar de nível de ação, é bom te lembrar o conceito de limite de tolerância. É aquele valor que a maioria dos trabalhadores pode estar exposta dia após dia, durante toda a sua vida laboral, sem sofrer efeitos adversos à sua saúde. Só que o importante aqui é a maioria. Como é a maioria, eu não tenho segurança completa nesse valor. E por isso a gente estabelece uma margem de segurança, que é o tal do nível de ação. Então tem que ter uma margem para isso. E a gente vai dar uma leitura aqui rápida num trechinho da NR9, que fala justamente desse conceito de nível de ação. Bora lá. Segundo a NR9, o nível de ação é o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem o limite de exposição. Então, o nível de ação é justamente essa margem e é a partir dele, e não do limite de tolerância, que a gente começa a tomar medidas preventivas. E a NR9 continua. A NR9 também define o valor nível de ação para agentes químicos como a metade do limite de exposição ocupacional e para o agente físico ruído, a metade da dose. Então, percebe que eu tenho limite de tolerância, metade disso eu tenho lá o meu nível de ação. Mas você já se perguntou algum dia, por que metade? Por que não 40%, 80%, 60%? De onde é que inventaram metade? Foi um chute? Não, não é um chute, tem um critério que está aí por trás. Isso que a gente vai falar aqui um pouquinho também. Bora pegar uma outra situação para a gente entender. A gente vai chegar na questão da metade, mas antes disso, bora entender o seguinte. Imagina que vocês estão numa empresa muito boa e nessa empresa eles deixaram você fazer várias amostras de cada agente. Então, tem um determinado produto químico e eu consegui 7 amostras desse mesmo produto. Na maioria das empresas eu tenho uma amostra, mas nessa empresa a gente vai ter um bom amostral. E aí, o limite de tolerância desse determinado produto é 50 ppm, então o nível de ação será 25 ppm, um produto químico. E os valores obtidos foram o seguinte. Olha aqui, vou dar uma lida aqui. 25, 23, 24, 23, 24, 25 e 24. Percebe que todos os valores estão ali próximos. E a média desses valores deu 24. Então, o limite de tolerância é 50, o nível de ação é 25 e a média deu 24 dos valores obtidos. Ou seja, está abaixo do nível de ação. Tá. Vamos pegar agora uma outra situação. É o mesmo produto químico, o mesmo limite de tolerância, mas um outro posto de trabalho. E nós também pegamos 7 amostras. E quais são as amostras? Deixa eu ler aqui. 41, 23, 39, 12, 22, 9 e 26. E a média deu 24,57. Percebe que o limite de tolerância continua 50, percebe que o nível de ação continua 25 e percebe que eu também estou abaixo do nível de ação, 24,57. Só que vocês percebem que na primeira situação os valores são próximos e na segunda situação eu tive uma oscilação de valores muito grande. Eu tenho valores que deram um 41 e outro deu 9. Eu tenho uma maior dispersão desses valores. E como é que eu faço para calcular essa dispersão? Não me abandone, acompanhe aí que você vai entender. Essa dispersão é calculada pelo desvio padrão geométrico, um desvio padrão. Então, vou calcular esse desvio padrão. Quanto mais baixo for esse desvio padrão, mais uniformes são os valores, menos eles variam. Quanto mais alto desse valor, desse desvio padrão, mais esses valores oscilam. Tá até aí, né? Então, na nossa situação, no nosso exemplo, na primeira situação, o desvio padrão ia dar bem baixo, porque os valores estão bem uniformes. E na segunda situação, o desvio padrão ia dar bem mais alto, porque eu tive uma oscilação. Então, a ideia do nível de ação é justamente essa, é ser um valor que estatisticamente irá nos dar uma maior previsibilidade, confiabilidade em relação aos dados. Porque se eu tenho muita oscilação, eu não tenho como garantir muita coisa. No entanto, esse conceito ele foi estabelecido considerando uma baixa variabilidade. Tá? Então, se eu tenho uma variabilidade maior, ele não vai dar tão certo, então. No nosso segundo exemplo, um valor com um valor médio muito próximo do nível de ação,
não teremos a mesma confiabilidade, porque eu não tenho como prever o que vai acontecer. Se eu tenho pouca oscilação, eu sei, olha, deve manter mais ou menos isso. Agora, se eu tenho muita oscilação, fica mais difícil de eu ter essa previsibilidade do que vai acontecer. Porém, quando a gente faz essa coleta, a gente considera que essa exposição vai ser mais ou menos estável ao longo dos dias, meses e anos, né? Só que a gente sabe que isso também não é verdade. Pensa bem, eu tenho oscilações que acontecem no dia, nos meses, no ano. Então, bora pegar algum exemplo. Por exemplo, eu tenho uma falha numa máquina. Isso aí vai alterar a produção? Vai. E se eu tenho uma parada na produção, talvez eu tenha menor concentração de produto químico no ar. Eu tive um maior absenteísmo naquele dia. Também vai diminuir provavelmente essa concentração. Tem menos produto, talvez, né? Eu tenho novos clientes, talvez aumente um período do ano. Eu tenho sazonalidade, por exemplo, Natal. Próximo Natal se produz mais. Próximo da Páscoa, dependendo de qual seja a sua atividade econômica, vai se produzir mais também. Então percebe que não é constante. E geralmente o que a gente faz? A gente pega uma amostra, aqui eu estou considerando 7. Mas mesmo considerando 7, em uma semana, aquilo é a realidade para aquele período. Eu preciso avaliar o resto. Tá? Eu teria que ter essa visão geral do ano. E geralmente a gente pega uma amostra, sei lá, meia hora, uma hora que seja, e considera aquilo verdade para o ano todo. Vocês percebem o absurdo que é isso. Tá? Devido a toda esta variação, aumenta a incerteza das nossas avaliações. E é por isso que a gente precisa do tal do nível de ação. Porque imagina, a gente já faz uma amostra. O limite de tolerância já não é essa certeza toda. E se eu não tivesse essa margem de segurança, ia dar tudo errado. Só que ainda assim pode dar errado. E muito. A variação ambiental, eu falei para vocês que é pelo desvio padrão, né? Pelo desvio padrão geométrico. Um desvio padrão próximo a 1 está mais ou menos uniforme os valores. Um desvio padrão 2 ou acima disso, a oscilação é muito grande. Então, olha aqui, eu vou ler um trechinho aqui. Ó. Segundo o Manual de Estratégia de Amostragem do NIOSH, eu vou colocar na descrição do vídeo esse manual para você baixar. Quando baseado na análise do dado de gás, vapor e partículas, conclui-se que muitas poucas operações industriais têm desvio padrão geométrico ambientais no dia a dia menor que aproximadamente 1,2. Lembra? O desvio padrão, quando próximo a 1, pouquíssima oscilação. Desvio padrão acima de 2, muita oscilação. Ele está dizendo que geralmente as variações ambientais, essa dispersão vai dar em torno de 1,2. O desvio padrão geométrico dá em torno disso, 1,2. Daí para menos teoricamente. Mas, geralmente, e se der mais do que isso? Vou continuar aqui um trecho do manual do NIOSH. De acordo com o mesmo manual, o desvio padrão geométrico das médias de exposição dia a dia menor que aproximadamente 22 tem menos que 5% de probabilidade de que 5% dessas exposições reais diárias ultrapasse o padrão em dias não medidos. O que é isso? Se tiver abaixo de 22, de 1,22 para baixo, eu posso afirmar, caso eu esteja com valores abaixo do nível de ação, com 95% de certeza, que apenas em 5% dos casos, em algum momento pode ser que ultrapasse o limite de tolerância. Bora falar de novo para vocês entenderem. Eu tenho limite de tolerância, eu tenho nível de ação. Se por acaso essa minha dispersão for pequena, abaixo de 1,22, o meu desvio padrão, eu posso afirmar com 95% de certeza que apenas, olha que não vai passar, apenas 5% desses valores, em algum momento do ano, ou do dia que o trabalhador vai estar exposto, vai ultrapassar alguma vez o limite de tolerância. Agora, quem me disse que o desvio padrão geométrico da minha exposição lá do meu trabalhador é realmente 1,22? E se essa oscilação for maior, significa que mesmo abaixo do nível de ação, eu não estarei seguro. E quantas amostras nós pegamos, geralmente? Uma! E aí vocês entendem o absurdo que é, porque eu não tenho como confirmar nada disso. Então, o limite de tolerância eu já sei que é uma falha. O nível de ação pode também ser uma falha grande. Então, na verdade, o nível de ação é apenas um alarme. Olha, você tem que começar a tomar medidas preventivas. Mas o ideal é que a gente tivesse um amostralzinho um pouco maior, fizesse esse cálculo,
para saber a dispersão, tá tranquilo. Então, se tiver abaixo desse valor, desse nível de ação, como a minha dispersão está pequena, abaixo de 22, ok, sem problema nenhum. Quem é que faz isso? Praticamente ninguém. Tá? Professor, mas eu não sei fazer isso. Tá. Como eu falo, todo vídeo tem indicação de um livro. Então, eu vou recomendar que você leia esse livro aqui, ó. Estratégia de Avaliação dos Riscos Ambientais, Tratamento Estatístico dos Dados. Os autores, o Tufi Messias Saliba e a Maria Beatriz de Freitas Lanza, da editora LTR. Tá. Esse livro aqui é um livro de entrada, ou seja, um livro mais básico. Então, recomendo que você faça a leitura desse livro. Depois que você fez a leitura desse livro, você vai lá e lê o Manual de Estratégia de Amostragem do NIAS, tá? Para complementar. Que aí depois talvez fique mais fácil você entender. Não é uma coisa simplesinha, mas você vai estudando, lê outro material e tudo mais, e você vai acabar entendendo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.